Sob um exame minucioso, o padrão nos revela o que a alma é, o que ela precisa de fazer. Através desse processo, de acordo com a Kabbalah, a fonte da vida se torna conhecida. Na nossa perspectiva, a reencarnação tem um vasto potencial. Não é um castigo pelo pecado, mas sim uma oportunidade de despertar qualquer uma das centelhas que ainda não foram redimidas numa alma, numa raiz. Como diz o Tikunei Zohar, se houver pelo menos um órgão no qual o santo abençoado não habite, então a pessoa será trazida de volta ao mundo através da reencarnação. Eu quero aqui também, antes de começarmos a adentrar nesses assuntos, que mesmo com todo esse conhecimento que é levado até você, eu sei muito bem que existem pessoas aqui que passam por aqui apenas para ter um pouquinho a mais de conhecimento. Mas existem tantas pessoas ingratas nesse mundo. Isso é a falta de gratidão. Isso também tem tudo a ver com essa era que estamos vivendo, a falta de gratidão. E, ao todo, as pessoas, elas só querem apenas receber. Apenas receber. E muitas delas não têm interesse algum de poder contribuir nesses projetos que é tão minucioso, principalmente para falar aqui, nessa plataforma ou qualquer outra plataforma. São assuntos tão profundos e muitas das vezes muitos não valorizam este conhecimento que está chegando até ele. E isso torna-se também um pecado grave, a falta de gratidão. Eu passei quase 3 meses para poder juntar todo esse material, estudar sobre esse assunto, para poder trazer um pouco desse conhecimento para você. E ao mesmo tempo, muitas das pessoas que estão aqui não reconhecem esse trabalho, acreditam que todo esse assunto foi tirado de uma revista, acha que é um material que você encontra em qualquer site ou em qualquer grupo. É um material muito profundo. E as pessoas deveriam dar o valor para esses assuntos espirituais, pois são deles que fortificam a tua alma e mudam completamente a sua forma de ser, muda completamente você. E é por isso que o nosso trabalho deveria ser valorizado. Eu digo, sim, deveria ser valorizado. Mas muitas pessoas não têm essa característica de humildade, de receber e também de doar. Bom, isso chamamos de tzedakah. A pessoa que recebe o fluxo divino, ela, ao mesmo tempo que ela recebe, ela doa. É como eu aqui. Eu recebo esses insights, estudo sobre o assunto e revelo para você. Eu estou dando de graça todo esse conhecimento para você. E nem mesmo assim você é capaz de reconhecer o nosso trabalho aqui. Bom, mas eu espero que o tempo mostre para você que todo esse conhecimento é para a evolução da tua alma. E quando há a evolução da alma, há uma mudança, principalmente nessa visão de doar e também
receber. Baruch Hashem pela sua vida, por todos vocês que têm ajudado esse canal, por todos vocês que têm ajudado o nosso projeto Revelando Oculto, também a nossa estivá, que estamos em processo de construção. E agradeço a todos vocês por estar, de certa forma, ajudando. Convido você a se inscrever no nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se você quiser ajudar o nosso projeto da nossa estivá aqui na nossa cidade, eu vou estar deixando aqui o endereço do Pix para que você possa fazer a sua tzedakah e demonstrar a sua gratidão pelo que você recebeu nessa aula. Agradeço a todos, que Hashem vos abençoe e venha comigo para essa aula, a anatomia oculta. Essas pessoas que estão brincando com a Torá, brincando de ser judeu, essas pessoas estão atraindo para si mesmo. As respostas estão dentro da Torá. Olá, Shalom. Bem-vindos novamente ao nosso projeto Revelando Oculto. Para mim é sempre uma honra novamente estar aqui nesse projeto, falando com você, diretamente com você. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês que têm auxiliado esse projeto, têm feito com que esse projeto tenha tomado uma proporção imaginária. Várias pessoas têm assistido às aulas e participado. E o especial de tudo isto é que várias dessas pessoas estão entendendo o que realmente somos nós aqui neste mundo e qual o nosso projeto de vida para estarmos aqui e qual é a nossa conexão com os mundos espirituais. Isso de fato é muito interessante para entendermos como nosso corpo foi muito bem desenhado pelo Criador e muitas das vezes não nos interessamos em entender a parte especial que somos nesse conjunto desta criação. Bom, estamos em anos de revelações de profecias, aonde tudo será revelado. E claro, eu estarei aqui também fazendo esse papel, não de um profeta, não de um revelador, mas sim de trazer esses estudos profundos da Kabbalah. Na aula passada, falamos sobre os 4 animais no Zohar e pudemos então entender sobre esse aspecto que o Zohar traz em sinal de símbolos, os aspectos nucleares e de como o nosso corpo foi construído com todos esses elementos químicos, esses elementos nucleares. Mas hoje eu quero trazer, baseado nesse assunto também, algo impactante que estas semanas anteriores eu venho buscando resultados, buscando entender e compreender as comparações que a Sagrada Torá, ela sempre trouxe, sempre esteve lá. E de fato não conseguimos enxergar essa parte mística que a Torá traz. E por assim dizer, a parte Sod da Kabbalah. E é nisso que eu quero trazer para você. Eu convido você, para você que não se inscreveu neste canal, se inscreva, dê o seu like, faça o seu comentário. E para você da plataforma do Kawaii e para todos do nosso grupo Beit Harizal, eu agradeço a todos vocês por estar participando desse projeto. Quero agradecer a todos. Então venha comigo para essa próxima aula
de Torá. Bom, continuando, baseado no Sagrado Zohar, página 501, como resultado de um conhecimento adequado do Santo Kadosh Baruch Hu, sendo então o próprio Criador desenhando os desenhos dos 248 órgãos do nosso corpo. E foi instituído então para cada órgão, para cada um desses 248 mandamentos positivos da lei. E então toda a vida do homem, ela poderia se tornar muito mais harmônica com seus semelhantes, porque assim foi instituída pelo próprio Criador. Quando ele desenhou esses 248 órgãos, assim também ele instituiu para cada um desses órgãos 248 mandamentos positivos da lei. Bom, começando sobre esse assunto, eu quero enfatizar aqui um texto no Shmot, no Êxodo 26:1. Está escrito assim: você fará o tabernáculo com 10 cortinas. Aqui novamente foi utilizado termos simbólicos, um simbolismo para uma unidade, pois o tabernáculo era composto de muitas partes. E ainda assim, diz no verso 6 sobre o Mishkan, o tabernáculo. E foi Hashem quem passou toda a essa engenharia de como seria construído e como seria feitos os trabalhos dentro do Mishkan. Lá dentro do Mishkan foram repartidos os trabalhos entre os homens e as mulheres. O mais sagrado de todos os objetos do Mishkan era o Aron HaKodesh, e Betzael, o principal executor nesta engenharia. E agora todo o Mishkan se torna apenas uma peça, sabendo que o Aron HaKodesh, ele foi feito como uma peça separada, mas depois introduzida dentro do Mishkan. E falando nesse assunto, quero agradecer aqui aos meus amigos Jorge Ramos, que tem me auxiliado dentro desse assunto. Também o Gilberto, que tem me auxiliado muito também no entendimento desse assunto tão impressionante. E eu quero aqui trazer para você como que a Torá, ela enfatizou em formato de símbolos a comparação do Mishkan, do Aron HaKodesh com os nossos órgãos, sabendo que anteriormente eu tenho falado o significado dos nossos órgãos como o fígado. A gemátria do fígado é 26. Interessante. Bom, isso não é coincidência. Coincidência é Hashem agindo no anonimato. Temos o fígado. O fígado tem o significado da morte para os adultos. E ao mesmo tempo, a palavra fígado, ela tem a gemátria de 26. Já já estaremos falando sobre o tabernáculo, o Mishkan. Qual o significado do Mishkan trazido em simbologia aos nossos órgãos? Eu vou explicar. Falamos sobre o DNA humano, que dentro do nosso DNA é composto por códigos, e esses códigos contêm os 72 nomes de Hashem, do Santo Kadosh Baruch Hu. Cada órgão do nosso corpo contém um nome sagrado. É por isso que devemos tomar cuidado ao ingerirmos ou até proferirmos palavras negativas ou amaldiçoar alguém, porque, no entanto, não estaremos, então, amaldiçoando simplesmente uma pessoa, e sim os nomes que estão naquela pessoa. É por isso que
os nossos antepassados, os nossos avós, tinha um pequeno jargão que falava que quando você amaldiçoa ou quando você traz uma palavra negativa para alguém, essa palavra volta para você em dobro. Já ouviu sobre esse jargão? Então, é isso que estamos falando. Do momento que você agride uma pessoa em palavras, você não está simplesmente agredindo aquela pessoa, e sim os nomes sagrados que estão dentro daquela pessoa. Este é o problema. Bom, e o que falarmos de pessoas que tiveram que retirar partes dos órgãos do corpo, ou partes dos órgãos do corpo adoeceram, ou pessoas que morreram por causa da falência de órgãos? Tudo tem um significado. E claro, eu disse aqui, não existe coincidência, e sim Hashem agindo no anonimato. Bom, temos o fígado, temos a bilis também. A gemátria da bilis é 247. Bom, o que falamos anteriormente foi que Hashem, o Criador, ele desenhou 248 órgãos. A bilis, a gemátria da bilis é 247. Será que tem alguma coisa a ver? Incrivelmente, a bilis, ela é mapeada, ou ela é considerada como a mulher de Satã. Sim, o símbolo, a simbologia que o Zohar traz sobre a bilis é que ela é simbolizada pela mulher de Satã. Exatamente isso. Bom, falamos sobre as fitas do DNA, que contém todos os 72 nomes do Santo Kadosh Baruch Hu, que estão interligadas por letras. E temos também a palavra Nahash, a serpente. A sua gemátria é 358. É a mesma gemátria para os rins. Sabemos que a Nahash, a serpente, ela ataca o homem nas partes sexuais. Bom, por incrível que pareça, a palavra Nahash para serpente, ela tem uma gemátria de 358. No final dessa gemátria é 16. Temos também a palavra rins, que é 466, e o final é 16 também. Temos então 16 com mais 16, temos o final de 32. Temos o resultado de 32 caminhos da sabedoria, da Nahash e os rins. Coincidência? Será eu, pensando aqui, será que tudo isso é coincidência? Ou foi tudo colocado para que possamos descobrir? Bom, e é isso que vamos falar. Na aula anterior, falamos sobre o fígado em hebraico, falamos sobre o sangue gadol, o coração, falamos sobre a bilis, o sangue impuro, o sangue puro, falamos também sobre Satã, não vou pronunciar o nome dele aqui, que é 438, quase a mesma gemátria para os rins. Interessante. O Zohar fala tudo isso nas páginas 400, 401 e 403, sobre o significado e a simbologia para cada órgão do nosso corpo. O coração, por incrível que pareça, sua gemátria é 32, que são os 32 caminhos. Juntando a gemátria da Nahash e também dos rins, dá 32 também.
que são os 32 caminhos. Abiles, temos o final 13, coincidentemente. Na palavra o sangue impuro, tem uma palavra met, morte. Bom, o que podemos aprender com isso? Sobre o sangue impuro. O que seria impureza no sangue? Tudo que ingerimos, tudo que entra no nosso corpo. Algumas modificações genéticas deixam o nosso sangue impuro. A própria palavra sangue impuro, ela traz a palavra met. A palavra sangue impuro é dantama. E dentro dessa mesma letra, você, fazendo permutação, um miluid de permutação, temos a palavra met. Dan, met. Morte. Sangue morto. Bom, e a sua gemátria é 13 também. A mesma gemátria para bilis, o sangue impuro. Que incrivelmente a palavra bilis no Zohar HaKadosh, ela é comparada com uma mulher de Hassatã, a esposa de Hassatã. Bom, estou apenas aqui trazendo o significado das partes principais do nosso corpo. Tem mais. Se fosse para mim falar sobre todos eles, a gente teria muitas e muitas horas de aula para falar sobre o significado, a gemátria. E isso é importante para podermos entender passo a passo o significado de cada órgão do nosso corpo. Eu falei sobre o fígado. E o fígado tem a mesma gemátria da palavra Esav, Esaú. E a bilis, Lilith, a esposa de Hassatã. Bom, só apenas resumindo aqui, mas eu quero falar agora sobre o Mishkan, que é algo muito importante para podermos entender sobre esse aspecto maravilhoso, essa engenharia perfeita do nosso corpo, baseado no tabernáculo, no Mishkan, escrito na Torá, no Shemot 26:1, que incrivelmente está no capítulo 26:1. Impressionante. Bom, quem consegue captar a mensagem entendeu o que eu estou falando. E o Mishkan, o tabernáculo de Hashem, ele passou por uma engenharia impressionante. Esses trabalhos foram executados na sua construção. E cada peça do Mishkan corresponde a uma parte do corpo humano. Ele possui muitos órgãos, superiores e inferiores, alguns internos e outros não visíveis, outros externos, visíveis. E ainda assim todos formam um só corpo. Assim como aconteceu também na construção do Mishkan. Peças internas, peças externas se juntaram e transformaram numa peça única, só. Assim também é o nosso corpo, juntando partes por partes, pedaço por pedaço, para ser formado um só corpo. E assim também como o nosso corpo, ele possui muitos órgãos, e todas as partes de cada órgão é individual. E assim foram formadas no padrão também do Mishkan. E todas essas partes, elas foram formadas no padrão daquele acima, quando todos estavam devidamente encaixados. O tabernáculo era um. E um dos mandamentos da Torá
Na gemátria, a palavra Mishkan, ela tem a gematria de 415. Eles são todos um, e cada um dos membros do nosso corpo é um mistério, tanto acima quanto também embaixo. E principalmente quando todos se unem como um todo, todos ascendem o único mistério. Zohar 162b. O corpo humano é composto por diferentes órgãos e milhões de células. E cada uma dessas células é uma concha, contendo uma centelha da alma. Portanto, o corpo é uma concha física para milhões de centenas de almas. Quem é o dono da casca, dessa casca física? Dizendo, esse é o meu corpo. Esse é o seu corpo. E se for meu, aonde estou? Se esse corpo é meu, aonde estou? Aonde mora? E o que você possui? Sabemos que Elohim é um verbo. Quando seguimos uma investigação sobre aonde, quem e o que e por quê, isso traz uma referência ao nosso eu. Quem eu sou? Encontramos uma sala repleta de espelhos que regride ao infinito. Nós não somos nossos nomes. Vou repetir. Nós não somos um nome. Nós não somos o endereço onde moramos, nem o nosso telefone. Não somos nossas identidades. Somos algo diferente de cada pessoa. Somos algo mais do que um acúmulo de experiências desde o nosso nascimento. Na verdade, à medida que prosseguimos nessa investigação, finalmente percebemos que este corpo é um zelador. O nosso corpo é um zelador da fonte primordial que dá-se a sua luz. Nosso corpo não é a nossa essência, é simplesmente uma matéria física. E chamamos esta centelha de as centelhas acumuladas que dão vida a essa matéria física e que mantém almas. Contudo, o corpo não possui a alma. A alma não pertence ao corpo, assim como também no Mishkan, assim como também foi feito o tabernáculo. O Aron HaKodesh foi feito externo, fora do Mishkan. Assim também é o nosso corpo, matéria e parte de almas, feito fora e colocado dentro do tabernáculo. Pois a alma não pertence ao nosso corpo, pois a alma é simplesmente uma força vital que dá existência a essa matéria física. Assim como cada centelha da alma para cada célula viva do nosso corpo constitui aquela que chamamos de a nossa alma. Ao mesmo que acontece com todas as almas vivas no mundo, que fazem parte de uma alma universal, adâmica. Na verdade, o misticismo judaico ensina que a alma que nos dá a vitalidade, ela está ligada e dela se retira o sustento de uma alma universal. Um dos lugares do universo reverbera por toda a totalidade da criação. Assim, as nossas vidas são afetadas. Além disso, tudo que fazemos em nossas vidas, tudo é afetado. E tudo afeta também o universo e toda a humanidade. Todas as nossas ações afetam os mundos espirituais. Entendeu qual o motivo
de você cometer esses erros, esses pecados graves, é que você simplesmente não está afetando a si próprio. Você está afetando um conjunto, assim como foi feito também o Mishkan, o tabernáculo. Mas vou dizer aqui, isso parece um pouco pretensioso da minha parte. Muitas vezes nós nos vemos como pequenas partículas no universo, uma poeira no universo. Isto é o que o sistema colocou para você, que você não é nada, que você é simplesmente uma poeira num universo vasto. Somos tão pequenos, não somos nada nesse universo. Isto é o que eles introduziram na tua mente, mas não é isso que a Torá nos traz. Eu digo aqui, quem fala esse tipo de coisa é que nunca leu a Torá. Não somos uma poeira no universo. Tentam diminuir a nossa existência, como se nós não fôssemos nada nesse mundo. Simplesmente somos vistos como pequenas partículas de poeira no universo. Sabemos então que todas as distâncias, elas são medidas em anos-luz. Assim é trazido pela ciência. E o número de poeira em todo o universo e o número de estrelas conhecidas excede o limite da nossa própria imaginação. Olhamos para elas como pequenos pontos, como se fossem poeiras também no universo. E elas não podem ser contadas e nem medidas. Até hoje, o homem tem influenciado a mente das pessoas, no sentido que eles conhecem o universo, mediram o universo, conhecem a borda do universo. Claro, justamente para poder escravizar as pessoas, mantê-los escravos de um sistema mentiroso, que não faz o menor sentido. Bom, mas eu quero falar aqui do Mishkan. Já estamos entrando num outro assunto. As mentiras que o sistema contou para a humanidade. Essa sensação de limitação individual é um resultado natural do nosso processo e processamento linear. Como falei anteriormente na abordagem da Kabbalah, que a Kabbalah é a própria consciência de um contínuo holístico. Sabiam? Uma vez que entramos num quarto holístico de referência em que todas as partes estão completas e são réplicas de um todo. Então tudo que está no universo, por definição, e tudo está integralmente conectados. Somos então partes do universo. Não somos partículas e nem poeiras jogadas no universo. Somos parte do universo, assim como as estrelas são. E assim como toda a parte da criação faz parte do universo, são grandes, pequenos, partes internas e externas, interiores e exteriores. Somos um corpo só. Bom, então não somos poeira neste vasto universo, como traz o sistema. Considerando que as formas inferiores da nossa consciência têm uma escolha
limitada. A nossa mente nos limita a enxergar além da nossa compreensão. Isso é um problema grave. A gente chama isso de falta de da'at, falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento limita a mente dessa pessoa. E possivelmente essa pessoa limitada passa essa limitação para as outras pessoas. Então, o que podemos compreender é que além dessa pessoa ser limitada, ela passa também essa limitação para outras pessoas. Esse é o problema. E as pessoas ficam imaginando: o que eu sou nesse universo? Sou apenas uma poeira, uma pequena fagulha de poeira. Negativo. Você faz parte do universo. Você faz parte de um todo. Assim como foi feito o tabernáculo Mishkan. Grande, uma grande peça. E depois foi colocado dentro dela a alma. Que é o Aron HaKodesh. Colocado dentro dela o coração. E por incrível que pareça, quando colocamos o tefilim, quando todo judeu, que é uma alahá, é uma lei, ele colocar as tiras, e aquela tira, ela tem uma caixinha aqui, aonde ela é encostada no coração. Incrivelmente, ela tem a simbologia do Aron HaKodesh no coração. O coração simbolizando o Aron HaKodesh dentro do tabernáculo do Mishkan. Esta é uma abordagem no nível literal. Ok? Temos que entender partes da Torá que elas são ligadas a partes místicas ou a parte compreensiva no nível Pshat, no nível que todas as pessoas têm uma compreensão física baseado no que vê, baseado no que toca, nível de uma consciência também limitada. Vou chamar a atenção aqui. Uma grande parte dessas pessoas que apenas interpretam a Torá no nível literal são praticamente também mentes limitadas. A maioria dessas pessoas enxergam a humanidade como poeira no espaço. Simplesmente assim eu digo. São mentes limitadas que não conseguem enxergar outros níveis espirituais. Bom, considerando que as formas inferiores de uma consciência que tem uma escolha limitada, no caminho suas vidas se desenvolverão a consciência humana e ela entrará em um nível inteiramente novo. Ou seja, essa pessoa, quando deixa de ter uma mente limitada, ela passa por um nível novo. Ela começa a entender e interpretar. Entender que anteriormente sua mente era limitada quando ela observava fisicamente um texto ou a sua intenção, seu pensamento de que eu não sou nada neste universo. Eu não sou nada diante do Santo Kadosh Baruch Hu. Isto sim é uma mente limitada. Uma mente que enxerga os mundos espirituais da forma que são. Não olha dessa forma. Vê a humanidade como um todo. Como a formação de um todo. Saindo de um vaso primordial. Em pequenas fagulhas, saímos de um vaso.
e fazemos parte de um todo. Assim também como foi feito o Mishkan. Então podemos entrar em comunhão com uma fonte e ter a qualidade do livre-arbítrio. Podemos analisar e contemplar as implicações da vida e mover-nos livremente na direção de uma escolha de pensamento. Assim podemos nos envolver em atividades que calculamos que aumentarão a nossa consciência e a consciência daqueles que nos rodeiam. Cada vez que fazemos algo que eleva a nossa consciência, levantamos então faíscas de santidade aos novos níveis. Isto é chamado de Tikkun HaNefesh, consertar a alma e elevar os níveis de entendimento. Assim, sua mente não ficará limitada. Embora há também o Tikkun HaOlam, que é o conserto do mundo, ou seja, o que estamos fazendo agora, trazendo para você as suas limitações e mostrando para você que você não é ilimitado, que você pode ter uma mente expansiva, olhando não só o nível Pshat, não olhando apenas o que é visível, mas sim o que é invisível. A sua mente então não terá mais esse travamento intelectual. Na verdade, quando não fazemos nenhum esforço para elevar a nossa própria consciência e a consciência do mundo, abdicamos nossa humanidade, podemos então ajudar a nós mesmos e aos outros de muitas maneiras. No Talmud está escrito: estes são os preceitos cujos frutos uma pessoa desfruta neste mundo, mas cujo princípio permanece intacto para ele e também para o mundo e para o mundo vindouro. O Talmud diz: estes são os preceitos cujos frutos uma pessoa que desfruta desse mundo. Eles estão honrando o pai e a mãe, atos de bondade, comparecimento precoce à casa de estudo, hospitalidade aos hóspedes, visita aos doentes, o sustento, escoltando os mortos também, observando-se também nas suas tefilá, trazendo paz aos semelhantes e a todos os seres vivos nessa terra. Embora inicialmente as ideias de consertar a alma e também consertar o mundo parecem diferentes e muito distantes, na realidade, mas não podemos separá-las. Não podemos levantar faíscas em nós mesmos sem criar as faíscas no mundo, ou vice-versa. Agora, o que é mais importante, de acordo com a Kabbalah, o processo de expansão da consciência em nós mesmos. E o mundo é a razão fundamental da nossa própria existência. Além disso, os ensinamentos místicos judaicos descrevem centenas de outras práticas espirituais para curar almas e despertar centelhas sagradas. Na vida moderna, muitas vezes é aprendido a cultivar a negatividade. A maioria dos podcasts na internet, o entretenimento, de rádio e TV, resumem esse processo de negação ao sagrado. Mas os sábios nos ensinaram que a negatividade nos separa da humanidade. E o santo nos cobre psicologicamente os nossos corações com uma membrana espessa, protegendo a nossa mente. Nós somos fortemente aconselhados a evitar ter pensamentos negativos e dizer palavras negativas sobre os outros também. Esse é o grande detalhe. Em vez disso, a ideia é cultivar estados mentais positivos, que podemos realizar de muitas maneiras,
gastando tempo de qualidade diretamente em contemplação, também na meditação e também na tefilá, vivendo com cautela para evitar causar danos direto ou indiretamente aos outros. E devemos estar satisfeitos com o nosso lote aqui e felizes com a nossa posição nessa vida. E abandonando o orgulho e inveja. E é claro que essas ideias têm circulado o verdadeiro ensinamento, que é, na verdade, bastante profundo. Devemos viver com cautela para evitar causar danos direto ou indiretamente a qualquer outra pessoa ou qualquer forma de vida existente aqui na Terra. Devemos ser modestos em nossa própria necessidade, respeitando as necessidades dos outros e sendo satisfeitos com o nosso lote aqui. E felizes com a nossa posição nessa vida. E abandonando o orgulho e a inveja, é claro que essas ideias têm circulado o verdadeiro ensinamento, que é, na verdade, bastante profundo. Seguindo a ideia descrita na abertura do Sefer, o livro, o Eitzirá, o livro da criação, que aponta que a criação do homem resultou na quebra dos vasos. Aqui há um mistério, e eu não vou poder adentrar. Podemos ver que todas as centelhas caídas representam coletivamente o vaso. Por assim dizer, se estas centelhas fossem reunidas, elas se fundiriam à luz e tornaria um vaso só. Assim, toda a criação é um corpo, e cada pessoa na criação incorpora o potencial para desenvolver as centelhas divinas no seu ponto de origem. Os místicos dizem que a forma dos humanos corresponde à mesma forma mística da divindade. Tudo no corpo humano, cada um dos 248 membros e 365 tendões corresponde a uma luz celestial, pois estão dispostos na forma primordial da manifestação mais elevada do próprio Criador. E a tarefa humana é trazer a nossa verdadeira forma, a sua perfeição espiritual, desenvolver a imagem divina dentro de nós mesmos. Isso é feito observando os 248 mandamentos positivos e 365 negativos da Torá, cada um dos quais é ligada a um dos nossos órgãos do corpo humano. E, portanto, uma daquelas luzes supernas. Na verdade, existem milhares de leis no âmbito da observância judaica. Foram feitas tentativas de isolar 613 mandamentos da Torá, 248 mais 365. Mas há muitas variações nessas listagens, que muitas vezes inclui uma porcentagem significativa das leis que se aplicam apenas nas atividades sacerdotais dos Kohen Gadol, na época do Beit HaMikdash, do templo sagrado. Da mesma perspectiva mística, o número 613 representa também as categorias arquipéticas nas quais as leis poderiam ser organizadas. Esta é uma metáfora para o desígnio do universo, que é hipoteticamente equiparada ao vaso, ao Kli, por assim dizer. Na linguagem do Zohar diz que eles são os 613 órgãos que nos dão uma visão das nossas almas. Foi o assunto que trazemos nas lições anteriores sobre os nossos órgãos, como eles são comparados a todas as peças que foram construídas. O Mishkan são partes dos nossos órgãos, do nosso corpo. Isto é importante que saiba. Uma outra visão espiritual, uma visão Sod
do significado do Mishkan. A linguagem do Zohar diz que eles são 613 órgãos que nos dão uma visão das nossas almas. Em termos simples, o significado desse ensinamento é que tudo que fazemos na vida é uma chave que nos permite empreitar uma parte da alma. E algumas coisas nos são permitidas a olhar com mais profundidade do que as outras. A única maneira que nos conectamos com a alma é através do insight. A única forma de nós conectarmos a nossa alma é através do insight. Nossa gentileza, assim como nossa raiva, nossa compaixão e também com o nosso medo, são professores maravilhosos se pudermos ver as faíscas escondidas dentro deles. O truque é aprender a observar atentamente como e quando os principais traços pessoais se revelam em nossas vidas. Quando somos capazes de perceber como eles nos afetam e as pessoas ao nosso derredor, obtemos então o insight. Através do insight abrimos alguns portões. Descobrimos que todas as nossas personalidades, hábitos e comportamentos condicionados e caracterizados, que são individuais, formam um modelo padrão de uma cortina. Quando iluminamos esse padrão, somos observadores. Quando iluminamos esse padrão, somos observadores. Podemos perceber os aspectos da nossa própria alma. Sob um exame minucioso, o padrão nos revela o que a alma é, o que ela precisa de fazer. Através desse processo, de acordo com a Kabbalah, a fonte da vida se torna conhecida. Na nossa perspectiva, a reencarnação tem um vasto potencial. Não é um castigo pelo pecado, mas sim uma oportunidade de despertar qualquer uma das centelhas que ainda não foram redimidas numa alma, numa raiz. Como diz o Tikkunei Zohar, se houver pelo menos um órgão no qual o santo abençoado não habite, então a pessoa será trazida de volta ao mundo através da reencarnação, por causa deste órgão. Percebeu a importância, como eu vinha falado antes? Percebe-se que, por causa de um órgão, se o santo abençoado não habite, não estiver habitado em um desses órgãos, essa pessoa será trazida novamente, de volta a esse mundo, através da reencarnação, por causa desse órgão. Lembra quando eu disse que todos os nossos órgãos contêm um nome sagrado? Lembra de quando eu falei que se uma peça for retirada desse tabernáculo, esse tabernáculo fica sem uma peça? E estas são as peças principais do tabernáculo, os nossos órgãos. E cada peça do tabernáculo é um órgão do nosso corpo. E ai de você se blasfemar ou induzir um órgão seu com injúrias e blasfêmia contra o nome do Santo Kadosh Baruch Hu. Até que a pessoa se torne perfeita em toda ela ou suas partes, para que todas elas sejam perfeitas, a imagem do santo abençoado seja ele, essa pessoa retornará em reencarnações até que se una todos os seus órgãos
e que todos seus órgãos sejam purificados. Bom, depois desta introdução, eu vou trazer as partes internas do corpo humano, pois é impossível trazer estes assuntos sem antes de observar o que os nossos mestres disseram sobre as partes internas do Mishkan. Anteriormente eu trouxe aqui algumas formas de como você vai visualizar ou entender sobre esses assuntos. Talvez com uma mente mais aberta, talvez com uma mente mais fechada, uma mente mais limitada. Outras pessoas que têm uma mente ilimitada vão entender muito mais fácil e muito mais rápido sobre esse assunto. Bom, estes assuntos foram comparados por eles, pelos nossos mestres, e eles disseram sobre as partes internas do Mishkan. Mas aí há um problema grave de consumo de alimentos proibidos. Bom, e esses assuntos foram trazidos pelos nossos mestres, principalmente sobre os alimentos proibidos que não devemos ingerir no nosso corpo. São alimentos proibidos, ou ingerir sangue, ou mudar o seu DNA. Este é um problema muito grave. Bom, os nossos mestres compararam, fizeram simbologias, assim como traz o Sagrado Zohar. Ele trouxe símbolos, simbologias de partes do nosso corpo. E o que isso nos influencia? Sabendo que cada parte do nosso corpo tem um código, seja cada número exposto para você, trazendo símbolos e simbologias adequadas, e todos eles contêm um nome sagrado. Bom, o problema grave do consumo de alimentos proibidos é um desses problemas. Ingerir sangue também é um desses problemas. E mudar também geneticamente o seu DNA também é um problema. Porque no vídeo anterior eu trouxe aqui sobre as fitas do DNA, e neles contém os códigos, os nomes sagrados, assim também como está nos nossos órgãos, que fazem parte da estrutura do Mishkan. Esse é o símbolo trazido no nível Sod, na Kabbalah, sobre o significado do Mishkan, simbolizando cada parte do nosso corpo. Cada item do Mishkan é um órgão do nosso corpo, pois cada parte do nosso corpo está conectado a uma fonte original, o vaso. Mudando tudo isto, estaríamos mudando ou alterando o original. No Zohar, na página 400 ao 401, é trazido sobre os órgãos. Veja a expressão trazida no Sagrado Zohar. O Zohar, ele traz os nomes em símbolos, com imagens simbólicas, usando então nomes utilizados na Torá para comparar ou classificar cada órgão devido a cada ação presente, sendo do lado positivo e também do lado negativo. Lembrando que a própria palavra negativo já tem uma expressão de negação, algo afastado do positivo, ou seja, algo afastado da luz. E um desses exemplos, o Zohar classifica o fígado pelo nome de Esav, Esaú. Mas agora vou deixar essa aula mais complexa. Veja a palavra para fígado. Ela é Kaf, Beit e Dalet. Vamos por partes. A palavra Kaf é a 10ª letra do alfabeto hebraico. Então ela é representada pela letra Yud,
na hierarquia do alfabeto hebraico ou em outras visões sobre essa letra, ela é vista como a palma de uma mão. Também faz todo sentido. Bom, temos então as letras Kaf, Beit, Dalet em proporções numéricas. Temos os números 20, temos o 2 e também temos o 4. Somando então todo esse ensejo, temos o número 26 para a palavra fígado. Bom, agora vamos resolver isto, pois o Sagrado Zohar classificou o fígado como Esav, Esaú. Mas como assim? Mas como que o Zohar classificou esse órgão do nosso corpo com o nome Esaú, Esav? A sua gemátria tem o mesmo resultado do tetagrama, das letras Yud-Kei e Vav-Kei. Agora, como resolver esse questionamento? É claro que o fígado saudável, ele é coberto por uma membrana, um véu, simplificando o nome Yud-Kei e Vav-Kei, que o cobre, fazendo uma cobertura, sendo então que o fígado doente, ele é representado por Esav. Ele perde essa membrana, ou seja, ele perde esse bloqueio, esse véu, assim como o véu do Mishkan, que o protegia de algo externo. Conseguiu captar agora? O Sagrado Zohar diz que o fígado representa também a morte das pessoas adultas e o baço representa a morte de crianças. O fígado representa também Sa, El, Hassatan. A bilis é representada por Lili, sua mulher. Agora, vamos entender. Um fígado doente perde a sua capacidade de regeneração. E ao longo do tempo ele começa a diminuir. E fica mais rígido. E muda sua cor original. Entendendo que este órgão, quando começa a adoecer, ele perde-se o véu, a proteção, que seria o nome Yud-Kei e Vav-Kei. E ele então perde a sua capacidade de se regenerar. E ao longo do tempo, ele diminui o seu tamanho, fica rígido e muda a sua cor original. Entendeu? Entendeu como a ciência ela traz esse assunto baseado também na espiritualidade? Vamos entender como o homem que vive com o seu pecado, e o homem não trata desse pecado, não faz o tikkun, não faz o seu tikkun hanefesh, e muito menos o tikkun haolam, que é a retificação interna e a retificação externa. Esse adoece, esse fica rígido. Você conhece aquela pessoa que você fala, mostra, prova, e essa pessoa está rígida como uma madeira? Assim também é trazido para o fígado doente. Mas enfim, este homem então, ele modifica sua cor e perde o seu tamanho. Ou seja, ele diminui o tamanho. No mundo espiritual, ele muda a sua cor. Ele perde a sua cor original. E agora, como que o Sagrado Zohar já trazia essas consequências negativas? Pronto. Neste estágio, o fígado agora recebe um nome de Esav, um órgão doente.
Bom, e o que levou a este fígado a adoecer? A ciência nos traz 7 sintomas. É engraçado que aqui o número 7 é bem específico. É especificado aqui. São 7 sintomas. Podemos também contar com 7 dias da semana. Tem algo impressionante aqui. Vamos lá. Vou revelar algo aqui impactante. Por que o número 7? São 7 sintomas para que o fígado adoeça. É claro, nada disso é por acaso. Bom, vamos voltar ao passado no Beit HaMikdash. Lembrando você que o tabernáculo Mishkan é representado pelo corpo humano. Agora leia no Vaikra, no Passuque 1, no verso 9, que a cabeça do animal e as suas entranhas, as pernas e todas as suas gorduras, eu falo aqui das cabras e também das ovelhas, que eram colocadas no altar para ser sacrificadas como oferta queimada, oferta de elevação. E para uma oferta de elevação, é claro que você ainda não entendeu o que eu estou trazendo aqui. A gordura queimada tinha que ser queimada, ou seja, imprópria para o consumo humano. Por quê? Porque se a gordura ela fosse apropriada para o consumo humano, não era para ser queimada. Era para ela estar juntamente com a carne para ser consumida. Ou seja, na Alahá há várias proibições, em partes que devem ser consumidas do animal. E meus resultados de pesquisa me mostraram que a causa principal deste órgão a adoecer é o excesso de gordura e álcool. Gente, não tem como trazer essas aulas sem adentrar nesses assuntos. É impossível não trazer a Torá nesse aspecto principal da aula. Assim temos na próxima aula, vamos falar sobre a bilis, também sobre o sangue puro e o sangue impuro, o coração e também o pulmão. Mas hoje, fechando esse assunto, temos a gemátria da palavra bilis, adiantando para a próxima aula, que tem o resultado de 11, ou seja, 1 mais 1 é igual a 2, ou seja, o segundo dia da criação, e sendo a bilis o segundo órgão perto dos rins. Interessante, né? O rim maior, a bilis menor, sendo o segundo órgão debaixo dos rins. E a sua gemátria é 2, o final. Sendo então que no dia 2, quando ele foi criado, a bilis, sendo então que isso classifica também, nos traz também um entendimento de como esse órgão foi feito e no dia que foi feito. A sua gemátria aqui é número 2, ou seja, ele foi feito segundo depois dos rins. A bilis, que por sinal foi simbolizada por Lilith, a entidade feminina que ataca homens no aspecto sexual. Mas o que tem a ver a bilis com Lilith? Essa entidade que perturba todos os homens do planeta no aspecto sexual. O que isso tem a ver? Vou trazer tudo isso na próxima aula. E lembro todos vocês que cada parte do nosso corpo simboliza uma peça do Mishkan. E ainda eu não consegui desenvolver no entendimento, ainda não me foi revelado o significado do Aron HaKodesh. Falei com vários amigos e todos eles me trouxeram o significado do Aron HaKodesh, que seria o coração, a parte interna do Mishkan. Consegui compreender, mas esse é um nível limitado. Ainda falta uma peça, e essa peça que eu quero juntar. Qual o significado do Aron HaKodesh?
dentro do Mishkan? E qual o órgão do nosso corpo que ele representa? Bom, tem vários indícios. Já falamos sobre o coração. Temos o indício também da parte genital do homem, porque o Aron HaKodesh era a conexão do homem com o mundo espiritual. O Aron HaKodesh era algo muito especial. E de lá havia uma transferência, um fluxo de almas. E é nesse aspecto que eu trago a aparência e o significado também. Ainda não me foi revelado essa parte de como comparar o Aron HaKodesh com um dos órgãos do nosso corpo. E é isso que eu quero revelar para vocês na próxima aula. Bendito seja o Eterno e a sua misericórdia, e pelo mérito de todos os nossos patriarcas e mestres, agradeço a você por ter ficado até aqui. Espero contar com você na próxima aula. E não se esqueça, nunca diga que você não é nada nesse universo imenso. Você não é uma poeira. Você é uma peça dentro do tabernáculo do Mishkan. Agradeço a todos vocês por ter ficado até aqui, nesse exato momento, assistindo essa aula. Na próxima aula, eu quero trazer o significado do Mishkan. Eu quero trazer o significado do Aron HaKodesh. Qual seria o órgão que ele representa do nosso corpo? Agradeço a todos vocês. Que todos tenham um ótimo Shabbat, bom início de semana. Que Hakadosh Baruch Hu abençoe a todos vocês, os meus amigos do WhatsApp, os meus irmãos da Beit Harizal, a todos também que assistem os meus vídeos no Kawai. Obrigado a todos vocês. Que Hashem abençoe a cada um de vocês. Espero contar com vocês nessa plataforma do YouTube. Que vocês se inscrevam no nosso canal, apoiem o nosso projeto, ajude a desvendar esses mistérios, acenda a luz na tua vida e seja uma luz. E quando você recebe a luz, você também passa a ser doador de luz. O Tikkun HaNefesh está conectado ao Tikkun Olam, que também é o Tikkun da humanidade. Quando você faz o seu Tikkun, o Tikkun da sua HaNefesh, você também está fazendo o Tikkun Olam. Você está ajudando a humanidade a chegar ao Tikkun Olam, que seria ajudar a humanidade a chegar no seu nível de pureza, no seu nível de conhecimento, sem limitações. Que você seja ilimitado, para que você não olhe os textos, para que você não olhe para esse lado, de um lado humano, mas sim com uma mente ilimitada. Agradeço a todos vocês, Shalom a todos, Lehitraot, tudo de bom, até a próxima aula. Baruch atah Hashem, Asher Hashem mitzvotav yitzivenu, Kol HaTorah. Shalom. O quanto esses homens, a eles foram mostrados a essa era messiânica, a esses dias aonde que o perverso, o idólatra, ele comete pecados e esses pecados são rapidamente esclarecidos, exposto ao mundo.